O canal do Felca fez um dos vídeos mais importantes dos últimos tempos do YouTube e de toda a internet aqui. Ontem eu estava passando aqui pelos vídeos e me deparei com esse vídeo aqui chamado Adultização, onde ele expõe e explana sobre o processo de adultização das nossas crianças, pré-adolescentes e adolescentes na internet. E isso me embrulhou o estômago, assim, porque eu tenho uma filha de 9 anos e eu evito ao máximo expor ela nas redes sociais, expor ela em vídeos, em fotos que seja, porque a gente sabe da maldade que existe no ser humano. De que a maioria das pessoas que vão consumir esse tipo de conteúdo são homens mal intencionados, que vão querer aquele conteúdo para fazer coisas ruins. E nesse vídeo aqui, o Felca foi a fundo e eu recomendo muito que você assista, onde ele expõe desde as crianças que querem ser empreendedoras e passam por esse processo aí falando como adulto, até adultos que usam das crianças para fazer vídeos erotizando o corpo das crianças, mostrando as crianças em trajes menores, sabe? Às vezes até os próprios pais e mães fazendo isso com as suas filhas. Isso foi uma coisa que me tocou profundamente, porque eu me sinto e sou responsável por proteger a minha filha, e ninguém vai tocar nela. Eu nunca vou permitir que ninguém se aproxime para fazer maldade com ela. E como que eu consigo fazer isso? Blindando ela de toda a maldade do mundo, protegendo ela, não expondo ela. E aí nesse vídeo dele aqui você vai ver que tem uma mãe que fazia sua filha vomitar, que fazia sua filha fazer papel de ridículo só para conseguir visualizações, monetizar e ganhar dinheiro. E o pior disso tudo é que as plataformas não conseguem blindar e parece que não tem nem a intenção de blindar as crianças desse tipo de conteúdo. E aí acabam por expor elas a essa maldade, dessa perversão, desses criminosos que se aproveitam e usam desses conteúdos para esses pensamentos malditos que eles têm, sabe? Então, eu acho que nós como pais devemos fazer o principal, que é proteger os nossos filhos, não expor nossos filhos na internet. Por mais que você ache que seja um conteúdo inocente, que a criança às vezes está fazendo uma brincadeira ali e você acha legal postar isso, com certeza vai ter alguém que vai olhar com maldade para aquilo. E aí às vezes vai pegar esse conteúdo, vai baixar, vai compartilhar em grupos dessas pessoas que gostam de fazer esse tipo de coisa, que eu não quero nem falar o nome aqui, mas que você sabe muito bem do que eu estou falando. Então nesse vídeo do Felca aqui é de extrema importância, a gente precisa falar disso. A gente precisa falar sobre proteger as nossas crianças. Eu morro de medo se um dia acontecer isso com a minha filha. Então eu protejo ela por todos os lados, por todos os cantos. Ela tem que brincar, tem que estudar, tem que se divertir, tem que conviver com os amigos, com a família, mas não precisa ficar se expondo para pessoas que ela nem conhece e que a gente não sabe o que pode acontecer. A maldade está na cabeça do outro. Então, para evitar qualquer tipo de problema, eu evito de expor totalmente. Eu evito de expor ao mínimo, assim, sabe? Eu não gosto mesmo que ela apareça, não gosto que ela seja exposta, não quero que ela seja exposta, não quero que ninguém olhe para ela com um olhar mal intencionado. Então esse vídeo é muito importante, gente. Eu recomendo demais que vocês assistam, porque aqui ele explana tudo. Ele fala sobre a própria exploração dos pais com os filhos, a própria exploração de terceiros, de adultos que você nem conhece, que o pai vai lá e coloca a filha nas mãos dessa pessoa para fazer parte de uma rede de influencers. Tem uma menina que com 12 anos entrou nessa rede de influencer desse cara e ele começou a fazer esses vídeos, sabe? Erotizando, falando para ela fazer dancinha sensual, dormindo com outros adolescentes, eles se beijando, se pegando ali. Nossa, é uma coisa assim absurda, gente. Ridícula mesmo, me embrulhou o estômago de ver. E aí o pior de tudo é você ver os comentários, né? Dos adultos, né? Porque adultos consomem esse conteúdo, por incrível que pareça. E aí você vê os comentários deles lá, tratando aquela criança como se fosse uma mulher. Meu, o que você estava fazendo quando você tinha 8, 9 anos? Eu estava brincando, assistindo desenho, sabe? Jogando videogame, não estava pensando em nada disso. E hoje em dia a gente vê essa postura, né? Às vezes até mesmo das mães. Muitas mães têm a cabeça de que eu estou empoderando a minha filha já é adulta, estou empoderando ela. Olha aí o resultado desse empoderamento que vocês tanto falam. Tá vendo? Então a família é a base de tudo, gente. A família é a base da proteção das nossas crianças. Protejam seus filhos, não exponham seus filhos. Esse vídeo aqui é um tapa na cara da situação atual que a nossa sociedade vive. Dessa liberdade toda que eles pregam, sabe? Desse empoderamento feminino, dessa coisa de que a mulher pode fazer o que ela quiser. E não é só a mulher não, até mesmo meninos.
são abusados, são olhados com um olhar sexualizado, sabe? Então a gente sabe, gente, que para a pessoa que faz esse absurdo com uma criança, ele não quer saber nem se é menino ou se é menina. Ele vai pra cima mesmo, entendeu? Porque a mente dele é doentia. Então esse é o resultado do caos que a nossa sociedade vive, como cultura, como valores. Parece que ninguém pensa nisso mais, sabe? Parece que o povo só quer liberdade. E olha aí essa liberdade, virou libertinagem. Olha o resultado disso. Ninguém se preocupa em passar valores para os filhos mais. Os pais estão tão cegos, tem pais que estão cegos pelo dinheiro, sabe, pela tal da monetização, da fama, né, e expõem seus filhos a essa situação. Olha só que absurdo, gente, que a gente está vivendo. O vídeo dele tem quase 50 minutos e ele explora assim de forma excepcional. Era um cara que eu não tinha interesse antes de seguir, porque eu achava que o conteúdo dele era mais assim da zoeira, era mais assim de palhaçada e tal. E hoje eu vi esse vídeo dele e passei a segui-lo. Me inscrevi no canal dele e ele tá de parabéns, porque ele, como ele mesmo disse, ele tá mexendo num vespeiro onde é muito perigoso. E com certeza vai dar ruim para ele, né? Com certeza vai ter retaliação para ele. Mas ele foi corajoso e mesmo assim fez. Porque o que, que tem nesse vespeiro, né? Essas pessoas que consomem esse tipo de conteúdo infantil, eles estão escondidos atrás de uma pele de cordeiro, né? São lobos em pele de cordeiro. Então esse vespeiro tem vespas ali que não parecem vespas, né? Que estão escondidas atrás de uma borboleta, parecem ser uma borboleta quando você vai ver uma vespa, né? Então ele sabe que ele mexeu no vespeiro perigoso, onde a retaliação vai vir forte para eles, porque são personagens, né, escondidos, né, na internet. A pessoa mesmo real que está por trás disso, ela às vezes não precisa nem aparecer, só que ela vai pressionar ele. E vão fazer de tudo para derrubar ele agora. Então eu espero que ele tenha força, que ele tenha respaldo e que nada de mal aconteça com ele. Porque ele foi corajoso de peitar esse sistema corrompido, esse sistema carcomido de pessoas sem valor algum, sem amor nenhum no coração. Isso para mim, gente, é falta de amor, é falta de Deus, sabe? Eu como cristão eu entendo assim, é falta de Deus. Você pode acreditar no que você quiser e é livre para isso, mas para mim é falta da família, é falta de Deus no coração. Então, assim, eu como pai, eu faço tudo para proteger minha filha e ninguém vai tocar nela, jamais, com esse tipo de intenção, com esse tipo de olhar. Eu vou proteger ela mesmo até o fim, não vou expor ela a esse tipo de situação. E se você é um pai também, eu recomendo que você faça isso, porque o mundo é mau, o mundo é ruim e vão tentar olhar com maldade para os seus filhos. Então proteja eles. Eles não precisam passar por isso. Eles não precisam desse tipo de exposição, sabe? Que a internet proporciona hoje. Então proteja eles, tá bom? Vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau!